Olá, tudo bem? Como estão todos? Por aqui tá tudo maravilhoso. A gente está comemorando mais um ano da revista, de muito sucesso, graças a vocês todos que nos acompanham. E devido ao sucesso do ano passado, esse ano a gente resolveu comemorar com um webinário novamente. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, muitos já me conhecem da revista, outros do webinário do ano passado, outros da vida, das redes sociais, enfim. Eu sou a Raquel Bertaco, eu assino a coluna Caprichando na Cozinha da revista. A coluna fala de cozinha em geral. Eu ensino algumas receitas, algumas técnicas, às vezes sem receita, só algumas dicas práticas para facilitar o dia a dia das pessoas mais apressadas, de quem quer comer de maneira mais saudável, dos pais de crianças que têm dificuldade para se alimentar. Ensino alguns doces, alguns produtos sazonais, como panetone, Páscoa, enfim. Tem muitas dicas lá. Quem ainda não acompanha, pode acompanhar que não vai se arrepender. Sou formada em gastronomia, pós-graduada em comunicação e marketing. Eu atuo na área da gastronomia desde 2008 e mais especificamente nos últimos anos com confeitaria. Eu sou à frente da Kelber Taco Doces desde 2008 e da Macarrons au Caprice desde 2016. A Kelber Taco Doce é confeitaria em geral e a Macarrons é especializada em macarrons mesmo. Bom, e hoje eu vou falar para vocês um pouco de como evitar o desperdício na cozinha. Na verdade, o desperdício dos alimentos já começa antes de chegar na cozinha, né? Muitos alimentos são desperdiçados no transporte, quando cai do caminhão, às vezes na hora da entrega, alguns alimentos já não estão aparentemente agradáveis e aí eles já são desperdiçados. E aí, quando chega na cozinha, a gente ainda desperdiça mais um monte deles. Então, se a gente puder evitar pelo menos a nossa parte, né, evitar o desperdício dentro da nossa cozinha, não só vai ajudar o meio ambiente, como vai ajudar também a nossa situação financeira, porque desperdiçando menos a gente gasta menos, e também vai ser melhor para a nossa saúde, porque muito dos alimentos que a gente descarta, muito das partes não convencionais, que a gente chama, elas são riquíssimas em nutrientes, muito maior quantidade do que as partes que a gente está acostumado a consumir. A gente ouve muito falar que a gente produz muito lixo, né? Nos jornais, nas revistas, enfim, eles falam em vários locais. E se a gente puder contribuir para não produzir lixo, é bom também para o meio ambiente, né? Eu falei para vocês da questão de aproveitar os alimentos das partes não convencionais, né? O que seriam essas partes não convencionais? Por exemplo, a cenoura a gente costuma consumir a polpa, tira a casca e a rama, mas a casca e a rama também podem ser aproveitadas, são riquíssimas em nutrientes. As batatas a gente tira a casca e utiliza as batatas, as frutas em geral. Algumas verduras e legumes, por exemplo, o brócolis e a couve-flor, a gente usa apenas os buquezinhos e acaba descartando as folhas, mas as folhas são muito ricas também em nutrientes, como esses outros que eu falei, e são saborosíssimas, tanto quanto os buquês. Algumas frutas e legumes também têm sementes que podem ser reaproveitadas não, na verdade, né? Serem utilizadas para preparos de N alimentos de doces, salgados e farinhas. Além da gente utilizar essas partes não convencionais para fazer várias preparações, uma outra maneira também de evitar o desperdício é a gente calcular corretamente na hora de fazer o preparo. Porque, por exemplo, você, o seu marido e o seu filho, ou enfim, você cozinha para 2, 3 pessoas, você vai cozinhar para 4, 5, e aí depois acaba sobrando um monte de quantidade de comida. Algumas pessoas não reaproveitam, não gostam de comer a comida que já foi do dia anterior, e aí isso acaba indo para o lixo. Alimentos saudáveis, alimentos bons,
indo para o lixo e você desperdiçando o seu dinheiro, ajudando a produzir lixo que é ruim para o meio ambiente. Isso também não é interessante. Então eu vou dar algumas dicas para vocês de como aproveitar os alimentos de maneira 100% integral, ou seja, desses alimentos que eu falei das partes não convencionais, a gente utilizar todo ele por completo, e também algumas diquinhas de como a gente aproveitar esses alimentos que sobraram na quantidade que foi produzida, reaproveitar e fazer deles novos pratos com cara de fresquinho, que aí todo mundo vai gostar, ninguém vai reclamar de ter comido a mesma coisa no dia anterior. É possível preparar várias coisas, como eu disse para vocês, dessas partes. São inúmeras receitas realmente, tem bolos, doces, sopas, cremes, bolinhos, salada, suco, geleia, vitamina, enfim. Para eu gravar para vocês um vídeo de um preparo, eu achei que ia ser muito pouco enriquecedor para vocês. Então eu preparei algumas receitas, eu vou mostrar para vocês só a receita em si mesmo, né? Eu vou explicar como é que vocês fazem. Eu não fiz um vídeo da receita porque ele ia demorar muito e aí vocês iam acabar aprendendo uma, duas coisas no máximo. Então eu preparei um exemplo de algumas das receitas com casca, com semente, com talo e com folhas que a gente joga fora. Eu vou explicar aqui para vocês, elas vão aparecer ao longo do vídeo em tabela. E eu vou colocar várias outras receitas ao longo do nosso ano, intercalando com publicações de outros temas também. Mas eu vou enriquecer vocês desse assunto e ajudar vocês a desperdiçar menos, a comer melhor, a aproveitar melhor o nutriente dos alimentos, a gastar menos e ajudar a produzir menos lixo para o meio ambiente. Então, tem algumas tabelas agora, eu vou colocar aqui para vocês e vou explicar direitinho. Bom, nessa primeira tabela tem algumas dicas básicas de como evitar o desperdício dos alimentos. A primeira dica seria você comprar bem. O que seria comprar bem? É preferir os legumes, as verduras e as frutas que forem da época que você está comprando. Porque dessa forma, os produtores utilizam menos agrotóxicos, por causa disso, o seu produto vai ter uma melhor qualidade, a durabilidade vai ser maior e o custo desse alimento menor. Uma outra dica é conservar corretamente. Cada tipo de alimento precisa de uma conservação diferente, alguns na geladeira, outros em temperatura ambiente. Por exemplo, uma fruta que está já madura, o ideal seria você conservar na geladeira, porque a temperatura mais fria da geladeira vai fazer com que ela dure mais, diferente de você deixar em temperatura ambiente, que corre o risco dela estragar mais rápido. Se você for, por exemplo, como eu dei o exemplo do brócolis, da couve-flor, você vai utilizar os buquês agora e quer utilizar as folhas depois. Aí essas folhas, o ideal seria você colocar num saquinho e conservar na geladeira por 48 horas ou por 30 dias no freezer. Uma outra coisa também que a gente tem que fazer sempre é higienizar bem os alimentos. O que seria? As frutas, verduras, legumes, enfim, você vai lavar todos em água corrente e depois eles têm que ficar imersos em uma solução de hipoclorito de sódio. E aí essa solução vai ser de acordo com o produto que você for utilizar. Geralmente ele é em gota, né? E aí do lado de fora, né, na embalagem, tem uma explicação falando a quantidade de gotas que você tem que colocar por litro de água e o tempo que você tem que deixar esse alimento imerso nessa solução. E depois desse período, você vai enxaguar em água filtrada. E por fim, preparar corretamente, né? Sempre que possível não tirar essas partes que eu comentei, que seria a casca, os talos, as folhas, ou se você tiver que tirar, que não vai bem naquela receita, você utilizar para outra receita, um outro preparo, e sempre preparar a quantidade necessária, não exagerar na quantidade para depois não ter um desperdício de alimento e a comida ir para o lixo.
Essa outra tabela são algumas dicas do que fazer com aquele alimento que sobrou, para só não esquentar no dia seguinte e comer, porque as pessoas não gostam geralmente. Então você pode utilizar as sobras e fazer um preparo novo e ele vai ficar como um alimento fresquinho e você não vai jogar comida boa no lixo. Por exemplo, uma sobra de carne assada, de peixe, de frango, dá para fazer croquete, omelete, recheio de torta, panqueca, soufflé, molho para você comer com uma massa, sopas, recheios, enfim, você pode desfiar, picar, triturar, dá para fazer essas e outras opções. Com o arroz, dá para fazer bolinho de arroz, que geralmente é o que as pessoas fazem, torta de massa de arroz, risoto, que seria você pegar esse arroz e colocar mais algumas outras coisas que você já tem, ou alguma outra sobra, um molho, levar no forno, que algumas pessoas também chamam de arroz de forno. O macarrão dá para fazer salada, também dá para fazer no forno como se fosse esse arroz de forno, né? Seria um macarrão de forno com algumas outras sobras ou preparo e algum molho. Feijão dá para fazer tutu de feijão, feijão tropeiro, virado, bolinho de feijão, bolinho de feijoada, que é muito famoso. Com pão amanhecido ou pão que já ficou mais firme, dá para fazer pudim, torrada, farinha de rosca, rabanada. As frutas maduras, que aparentemente ficam um pouco desagradáveis, ficam muito moles às vezes para consumir, ela é in natura só, né? Dá para fazer bolo, torta, doce, vitamina, geleia, suco. Dá para congelar e fazer sorvete. Com legumes também, sobra de legumes, dá para fazer farofa, panqueca, sopa, purê. Com leite dá para você utilizar a nata, dá para fazer só um doce a partir do leite. Enfim, essas são só algumas diquinhas do que dá pra gente fazer com algumas sobras, mas a sua criatividade pode ser imensa e inventar várias coisas com sobra. E o mais importante, não deixar essas sobras irem parar no lixo. Essa daqui é uma tabela explicando as partes não convencionais que eu falei tanto para vocês no início do vídeo. Ou seja, são as partes que geralmente a gente joga no lixo, mas que elas são muito nutritivas e podem ser muito bem aproveitadas, tanto nas preparações que a gente já está acostumado a fazer, quanto em novas preparações. Por exemplo, as folhas de algumas coisas que a gente deveria aproveitar e joga no lixo. As folhas da cenoura, da beterraba, batata doce, brócolis, nabo, couve-flor, abóbora, rabanete. As cascas das batatas, de todas as batatas, casca de banana, de tangerina, laranja, abóbora, pepino, mamão, manga, melão, maçã, abacaxi, goiaba. As entrecascas, que seria geralmente aquela partezinha branca, por exemplo, da melancia e do maracujá. A melancia tem a casca verde e a polpa vermelha. Entre a casca verde e a polpa vermelha tem uma entrecasca, que é aquela parte branca, ela também pode ser aproveitada, que é o mesmo caso do maracujá. O maracujá tem a polpa ali junto com o caroço e a casca amarela. Entre a casca e a polpa tem uma partezinha mais grossa que é branca, essa é a entrecasca. Os talos também podem ser aproveitados, os talos da couve-flor, do brócolis, da couve, do agrião, da salsa, da beterraba. As sementes de abóbora, de melão, de jaca. Aqui são só alguns exemplos, vocês viram que eu coloquei etc. em bastante coisa, porque tem muitas partes que a gente pode aproveitar. Aqui são só exemplos de algumas para vocês não desperdiçarem. Essa é a tabela que eu acho mais interessante, que aqui explica a quantidade de nutrientes que tem nessas partes que a gente está acostumado a jogar no lixo. Que eu falei para vocês que são partes muito nutritivas e elas são mais nutritivas, têm mais nutrientes do que as partes que a gente já está acostumada. Tem alguns legumes, verduras e frutas como exemplo, e eu vou explicar a tabela toda para vocês, vocês vão entender
por que a gente joga comida saudável no lixo, sendo que a gente pode aproveitar. Aqui, ó, o abacaxi. A casca do abacaxi tem 102% a mais de proteína do que a parte convencional, que seria a polpa do abacaxi, que está explicando lá em cima. Percentual de nutrientes contidos em partes não convencionais em relação à parte convencional dos alimentos. Então, a casca do abacaxi tem 102% a mais de proteína do que a polpa, que é o que a gente usa. 203% a mais de lipídios, 151% a mais de fibras, 61,5% a mais por cento de vitamina C, 119% a mais de cálcio, 60% a mais de potássio e 17% a mais de fósforo. Ou seja, a gente consome a parte menos nutritiva do abacaxi e joga no lixo a parte mais nutritiva dele, que é o mesmo caso da abóbora. A casca da abóbora tem 104% a mais de proteína, 200% a mais de lipídio, 120% a mais de fibras e 54,5% a mais de potássio. Da berinjela, a casca da berinjela, 19,4% a mais de proteína, 56,2% a mais de lipídio, 29,2% a mais de fibra e 59% a mais de potássio. No caso da cenoura, a gente tem duas partes que a gente joga fora, a casca e a rama. A casca tem 32,4% a mais de proteína, 182% a mais de lipídio, 30% a mais de fibra e 169% a mais de potássio. Agora a rama é uma coisa absurda. A rama tem 306% a mais de proteína do que a cenoura, 438% a mais de lipídio e 187,4% a mais de fibras. Ou seja, é uma parte extremamente nutritiva, muito mais do que o que a gente come. E infelizmente a gente, vocês, eu e muitas pessoas estão acostumadas a jogar no lixo e não aproveitar. Ou seja, o nosso lixo é muito mais rico em nutrientes do que o que a gente consome, infelizmente. O chuchu. A casca do chuchu, 71,1% a mais de proteína, 9% a mais de lipídio, 207% a mais de fibra e 21,4% a mais de cálcio. A salsinha, aqui é o talo comparado às folhas, que é o que a gente usa da salsinha. Diferente dos itens anteriores, que era a polpa, aqui são as folhas. Então, o talo da salsinha tem 181% a mais de fibras do que as folhinhas que a gente usa, 0,64% de cálcio e 12% a mais de potássio. E agora alguns exemplos de frutas, que geralmente a gente descasca a fruta para poder consumir in natura, ou para fazer suco, ou para fazer vitamina, geleia, bolo, enfim. E dá para a gente utilizar a casca em todos esses preparos que eu falei. Bolo, geleia, suco, vitamina, vocês vão ver mais para frente. Mas só continuando aqui com os nutrientes. A casca da banana tem 106% a mais de potássio do que a banana. Ou seja, quando o médico fala para você que você tem que comer banana, que ela é rica em potássio, você come a banana e utilize a casca, porque a casca é muito mais rica em potássio do que a própria banana, a polpa. A goiaba, a casca da goiaba tem 110% a mais de proteína, 40% a mais de fibras. A laranja, a casca tem 22,4% a mais de proteína, 386% a mais de carboidrato, 137% de lipídio, 604% a mais de fibra, 4.607% a mais de cálcio, 57% de potássio e 465% de fósforo. Olha como a casca da laranja é um alimento altamente nutritivo. O limão.
A casca tem 204% a mais de proteína, 143 de carboidrato, 283 de lipídio e 454 de fibra e 1053 de potássio. A casca do limão a gente até utiliza um pouco quando utiliza a raspa em alguma preparação, mas a gente pode utilizar muito mais do que a raspa. Dá para fazer doces e N coisas. A maçã também, a casca tem 72% a mais de proteína, 312 de lipídio, 242 a mais de fibra, 102% a mais de vitamina C. A casca do mamão, 206% a mais de proteína, 53% a mais de fibra, 67% a mais de potássio e 43% a mais de fósforo. E por último, a melancia, a casca da melancia tem 39% a mais de proteína, 164% a mais de fibra e 388% a mais de potássio. Ou seja, vou repetir, vou frisar para vocês. A gente joga muito nutriente no lixo e consome a parte menos nutritiva. Eu não estou dizendo que a parte que a gente consome não é boa, ela é ótima, mas ela às vezes é menos nutritiva do que o que a gente está acostumado a jogar no lixo, certo? Então essa tabela foi mesmo para mostrar para vocês que o nosso lixo é muito rico e que agora a gente vai parar de produzir lixo e vai consumir tudo isso. Vocês viram aí que tem bastante coisa que a gente pode utilizar e tava tudo indo pro lixo, né? Eu posso apostar com vocês que pelo menos metade das pessoas que tá me assistindo agora já jogava tudo isso no lixo, não tinha nem noção de que isso poderia ser tão rico em nutriente assim, que a gente poderia aproveitar tanto na nossa alimentação, né? Bom, agora que vocês já sabem que partes vocês podem aproveitar, como eles são importantes para a nossa alimentação, eu vou colocar aqui algumas receitas. Como eu falei para vocês, eu não preparei um vídeo do preparo da receita, mas eu vou explicar para vocês várias receitas. Tem bolo, tem doce, tem suco, tem creme, tem salada, tem várias coisas. Eu espero que vocês gostem e até já! A primeira receita que temos aqui é um bolo de banana. A massa vai ser de casca de banana e a cobertura da banana. Então, para a massa serão 4 cascas de banana, 2 ovos, 2 xícaras de chá de leite, que pode ser tanto animal quanto vegetal, 2 colheres de sopa de margarina ou de óleo de coco, 3 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de rosca e 1 colher de sopa de fermento em pó. E para a cobertura, meia xícara de chá de açúcar, 1,5 xícara de chá de água, as 4 bananas que a gente utilizou a casca e meio limão. Modo de preparo: lave as bananas e descasque. A casca a gente vai usar para a massa e a banana a gente deixa separado para usar na cobertura. Bata as claras em neve e reserve na geladeira. Bata na batedeira, que é melhor. Bata no liquidificador as gemas, o leite, a margarina, o açúcar e as cascas, que você já pode picar antes só para agilizar o processo. Despeje essa mistura em uma vasilha e acrescente a farinha de rosca. Mexa bem. Por último, misture delicadamente as claras em neve e o fermento. Essa parte é melhor a gente misturar com o fouet, que é aquele batedor de arame que a gente tem, que é ir delicadamente para não perder o volume das claras em neve. Despeje essa mistura em uma assadeira untada com margarina e farinha e leve ao forno médio pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos. Para a cobertura, a gente vai usar a banana que a gente utilizou a casca na massa. Então, derreter o açúcar em uma panela e junte a água, fazendo um caramelo mais fino. Acrescente as bananas cortadas em rodelas e o suco de limão. Aí a gente vai deixar apurar. O que vai acontecer? Esse caramelo vai juntar com a banana, vai amolecer a banana, então a banana vai derreter e vai virar um creminho de banana. Então vai ficar como se fosse um doce de banana mais cremoso. E aí a gente usa ainda quente, desenforma o bolo um pouco morno e essa cobertura ainda quente coloca por cima do bolo.
Aqui tem uma receita de doce de casca de laranja que você pode consumir ele puro ou também utilizar como cobertura de bolo e de torta, que fica delicioso, com sorvete também. Enfim, os ingredientes: 6 cascas de laranja. E aí eu coloquei aqui para vocês medirem, porque essa medida vocês vão utilizar para medir o açúcar. Ou seja, você descascou as 6 laranjas e mediu, deu 1 xícara, 2 xícaras. Aí você anota e usa essa mesma medida para a sua quantidade de açúcar. E acrescentar canela e cravo em pau a gosto. Modo de preparo: retire o sumo das laranjas e depois a casca, cortando a laranja em 4, em seguida retire os gomos. Essa maneira é só para facilitar para vocês o corte. Use só a casca com a parte branca. Depois disso, que aí vocês vão medir e ver quanto que deu de casca para poder medir o açúcar depois. Essas cascas vocês vão deixar de molho de um dia para o outro e trocar a água várias vezes, porque essa parte branca é um pouco amarga. Então, essa troca de água vai fazer com que o amargor vá se perdendo para vocês não terem um doce amargo. Depois desse um dia na água, você vai pegar essa casca e cortar em tiras fininhas. Coloque essas tiras fininhas em uma panela, cubra com água e ferva por mais ou menos 15 minutos. E descarte essa água. Esse processo vai fazer com que perca realmente o amargor da laranja, que já foi se perdendo ao longo do dia e mais agora nessa fervura. Só as cascas. Coloque o açúcar, o cravo e a canela e leve ao fogo para apurar. As cascas devem ficar cozidas, macias e a calda grossa. Como vocês viram lá na tabela, a casca do abacaxi é muito rica em nutrientes. Então, aqui tem uma receita para vocês fazerem um suco com a casca do abacaxi. Os ingredientes: casca de um abacaxi, 1 xícara de chá de capim-cidreira, 1 litro de água e açúcar a gosto. O capim-cidreira é para dar um sabor extra ao suco, mas quem não gosta pode fazer só com o abacaxi mesmo. Modo de preparo: lave bem a casca do abacaxi e bata no liquidificador juntamente com os outros ingredientes. Coe, adoce se você achar necessário, porque tem gente que não gosta também, a casca já pode estar docinha, e sirva gelado. Essa parte que você coou, seria interessante não jogar fora e utilizar para fazer uma geleia, porque nesse bagaço que sobrou também tem muitos nutrientes, já está misturado com o açúcar, e aí você pode levar ao fogo e deixar apurar para fazer uma geleia saborosíssima e muito nutritiva. Aproveitando as sementes da abóbora e do melão, a gente pode fazer uma salada bem refrescante. Olha os ingredientes: 1 xícara de chá de semente de abóbora, meia xícara de chá de semente de melão, 1 colher de chá de sal, 3/4 de xícara de chá de tomate em cubos, 2 xícaras de chá de repolho fatiado, 1 xícara de chá de cenoura ralada com casca, 2 colheres de sopa de cebola ralada, 2 colheres de sopa de talo de salsinha picado, 2 colheres de sopa de azeite, meio limão e 1 colher de sopa de semente de linhaça. Limpe as sementes e lave, porque tanto da abóbora quanto do melão, a polpa fica um pouquinho grudada na semente. Então, a gente tem que tirar esse excesso, deixar realmente só a semente e lavar. Depois disso, um pouco de água com o sal que está lá nos ingredientes, a gente vai fazer uma água salgada, umedecer essas sementes e levar no forno por aproximadamente 40 minutos, mexendo de vez em quando até elas ficarem bem torradas e crocantes. Depois disso, tira do forno, deixa esfriar e reserva. Em um recipiente, misture o repolho, a cenoura, o tomate, a cebola e os talos de salsa. Tempere com azeite, limão e sal se necessário, ou se você preferir, pode usar algum outro tempero que você goste mais.
Coloque essas sementes torradas junto com a semente da linhaça no liquidificador e triture levemente, ou seja, não é para virar pó nem farinha, é só para ela ser picada grosseiramente. E aí você vai utilizar essas sementes picadas na salada, mas coloque na salada só na hora que for servir, porque como elas estão torradas e a salada já está temperada, se ficar em contato com o tempero, ela pode murchar. Então, utilize na salada só na hora de servir, assim ela fica mais crocante e saborosa. E essa é uma receita de creme de folhas de couve-flor para fazer no inverno. Ingredientes: 5 xícaras de chá de folhas de couve-flor, meia xícara de chá de cebola picada, 2 colheres de sopa de óleo, sal a gosto, 1 colher de sopa rasa de queijo ralado, 1 colher de sobremesa de farinha de trigo, 1 xícara de chá de leite e 1 xícara de chá de água. Modo de preparo: lave as folhas da couve-flor daquela maneira que eu ensinei e pique-as de forma miúda. Em uma panela, refogue a cebola no óleo até a cebola ficar dourada. Junte as folhas de couve-flor picadas e o sal. Misture, refogue um pouco e tampe a panela por alguns minutos. À parte, misture o queijo ralado, a farinha de trigo, o leite e a água. Adicione essa mistura ao refogado das folhas de couve-flor, mexa até o creme incorporar e deixe cozinhar para que não fique com gosto de farinha crua, ele vai ficar um creme mais espesso. Sirva ainda quente. E aí, gostaram? Tenho certeza que agora vocês vão aproveitar muito melhor todas as partes dos alimentos de vocês, vão economizar nas compras da feira, do supermercado, vão preparar coisas deliciosas, riquíssimas em nutrientes, ótimas para a saúde, certo? E como eu falei para vocês, não são só essas receitas, eu já preparei algumas que eu vou publicar ao longo desse ano, para vocês realmente aprenderem como é bom utilizar esses produtos, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de dividir com vocês esse conhecimento, gosto também quando vocês dividem o conhecimento de vocês comigo, podem entrar em contato, tenho pelo WhatsApp, pelo e-mail, ou através da revista mesmo. Se vocês quiserem que eu fale de algum assunto específico lá na coluna Caprichando na Cozinha, pode enviar que eu vou preparar com muito carinho para vocês. Muito obrigada pela presença de todos, adorei passar essa noite aqui com vocês. E caprichem na cozinha e até a próxima. Tchau! Alô a todos, meu nome é Márcia Bonamin, eu sou professora de língua inglesa, sou especializada em inglês para fins específicos, inglês comercial, inglês acadêmico, inglês técnico. Também trabalhei como secretária por volta de 15 anos, mas isso já faz um tempinho. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Sandra por essa oportunidade de partilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Então, nesse webinário, nós vamos falar sobre aprendizagem e vamos falar de estratégias de aprendizagem voltada ao inglês comercial, né? Se nós estamos falando em aprendizagem, aprendizagem hoje em dia, gente, é uma habilidade, né? É um skill que a gente tem que desenvolver, de estar aprendendo sempre. Foi-se o tempo em que a gente fazia um curso, enquadrava, colocava na parede e se aposentava com aquele curso que a gente tinha. Hoje em dia não é mais assim. Por quê? Porque as coisas mudam. As coisas mudam muito rapidamente. Principalmente com o advento da internet, a globalização, né, em que tudo ficou muito próximo. O que está acontecendo hoje em dia, está acontecendo algum fato específico na China, eu estou assistindo live aqui, né? Em qualquer lugar você se comunica muito rapidamente. Então,
Uma das habilidades que, principalmente a secretária, eu acho que todo profissional, mas a secretária tem que ter, é de ser uma pessoa flexível, né? E estar sempre disposta a aprender, né? Uma das coisas importantes é você saber selecionar as informações. Que tipo de informação? Tem tanta coisa, né? A gente entra na internet, está buscando uma coisa, de repente você vai para outra, né? Você saber selecionar as informações, organizar o seu aprendizado e acompanhar as mudanças, né? E, de um modo geral, ser um aprendiz autônomo, aprender a ser um aprendiz autônomo. Tem algumas coisas que eu vou falar especialmente agora sobre as crenças. Então, muitas crenças atrapalham a sua aprendizagem. Uma das crenças mais comuns que eu ouço nesses mais de 20 anos de trabalho é que inglês é complicado. Gente, mais complicado que o português, né? A língua inglesa é uma língua que foi disseminada pelo mundo inteiro justamente por ela ser menos complicada, né? Então, às vezes a gente tem algum trauma, ou às vezes a gente não gosta, é alguma coisa que acontece, mas que é uma língua mais simples, e todo mundo pode aprender, tá? Uma outra crença que as pessoas têm é que só são fluentes as pessoas que têm vivência no exterior, né? Então, se eu não fizer um curso no exterior, eu nunca vou chegar a ser fluente. Isso também é uma falácia, isso não é verdade. Eu conheço os dois lados, eu conheço gente que morou no exterior e que não é fluente, e eu conheço gente aqui no Brasil que nunca viajou para o exterior e é muito fluente, né? Então, é uma questão do quê? Tem alguma coisa de habilidade, tem alguma coisa de estudo, né? Então, não pense, isso é uma coisa assim, um pouco de brasileiro, né? Se você tem vivência no exterior, uau, nossa, ela morou lá no exterior, né? E que muitas vezes não é útil para o tipo de trabalho que você está fazendo. Imagina alguém que trabalhou lá no McDonald's ou fazendo algum outro trabalho braçal que normalmente os estrangeiros fazem, né? Ele não vai ter aprendido inglês comercial, com certeza. Então, aqui você está em maior vantagem do que aquela pessoa, né? Uma outra coisa é pronúncia. Eu tenho que ter uma pronúncia fantástica. Eu tenho que falar inglês que as pessoas vão pensar que eu sou nativo. Gente, esse negócio de inglês de espião, sabe aquela coisa de inglês de espião? Que o cara é russo, aí foi lá no tempo da Guerra Fria, lá nos Estados Unidos, você ia pro país e o cara nunca ia desconfiar que você era russo, porque a sua pronúncia era tão perfeita, né? Veja só, você já deve conhecer alguém, principalmente aqui em São Paulo tem muito italiano, tem umas nonas aí, que estão há 50 anos aqui no Brasil e ainda fala com sotaque, né? Tá mais tempo no Brasil do que na terra natal e ainda fala com sotaque. As pessoas não perdem isso. Tem pessoas que conseguem, mas para que você tem que ter um inglês perfeito do perfeito do perfeito? Não precisa, né? Porque de um modo geral você vai aprender inglês para falar com estrangeiro, você não vai aprender inglês para falar com um nativo. Então ele vai ter o sotaque dele e você vai ter o seu sotaque. Lógico, você tem que procurar aperfeiçoar, mas não aquela perfeição de espião, entendeu? Não precisa ser aquele top do top, né? Uma outra coisa, uma outra crença eu só vou ter, para eu aprender o inglês comercial, eu só vou aprender o inglês comercial se eu tiver nível intermediário. De vez em quando, inclusive as escolas vendem para vocês essa ideia. Isso não é verdade, né? Por quê? Porque ao invés de você aprender as partes do corpo, né, as frutas, as verduras, você aprende os departamentos da empresa, as coisas que funcionam na empresa, qualquer diferença de vocabulário. Melhor ainda, porque você vai lá estar todo dia olhando para aquilo e vai te ajudar na memorização, tá? E nunca se subestime, porque muitas vezes no curso, né, às vezes você pensa assim, o meu chefe tem um inglês brilhante, a secretária do presidente tem um inglês maravilhoso, né? Às vezes a gente ouve entrevista e fala, nossa, o inglês do Jô Soares né? Só porque a gente não entende muito, não significa que o inglês dele seja o top do top.
mas a pessoa consegue desempenhar as funções deles, né? De um modo satisfatório, né? Você quer ver uma coisa que muita gente não sabe? Que eu até escrevi num post, né? Se vocês leram um artigo anterior que eu publiquei na revista, a data. A data em inglês. Como é que eu escrevo a data em inglês? Dia, mês e ano, como nós fazemos no português, ou mês, dia e ano ao estilo americano. Pensa aí. Lógico, você deve ter falado mês, dia e ano, como normalmente é. E se eu fizesse o contrário, será que eu estaria fazendo errado? A maior parte das pessoas diria que sim, o seu chefe é capaz que diga que sim, a secretária do presidente é capaz que diga que sim, mas isso é um outro modo de escrever, que é o modo britânico, né? Se você começar a prestar atenção, se você tiver uma correspondência que venha da Europa, né, você vai reparar, ou mesmo em livros que são britânicos, a data é escrita exatamente do jeito que a gente escreve, né? Uma outra coisa, o zip, né? O que é zip? O zip corresponde ao CEP, né? Então, se eu vou pedir o código postal para um alemão, vou pedir o zip dele em inglês? Não, eu não vou pedir zip, né? Mas ele não vai entender? Ele vai entender porque o inglês americano ele está disseminado, né? Mas não é o correto, você vai pedir o código postal, né? Isso eu já escrevi. E isso muita gente não sabe. E não sabe por quê? Não sabe porque aprendeu na prática, né? De um modo geral, as pessoas não aprendem o inglês comercial em escola. As pessoas aprendem fazendo e às vezes não é uma coisa importante, nem presta atenção. E muita coisa a pessoa já viu até, mas não prestou atenção porque já tem aquilo ali calcado na cabeça dele, né? Na cabeça dele ou na cabeça dela. Bom, então, uma coisa importante para o seu aprendizado de língua inglesa, gente, planejamento. Estabeleça um objetivo, né? Um objetivo de aprendizagem. Então, pense, para que você vai fazer aquele inglês, né? Você tem um objetivo de curto prazo ou é de longo prazo? Eu quero aprender inglês em 3 meses porque eu preciso de uma promoção. Em 6 meses porque eu vou viajar. Em 1 ano porque eu vou mudar de emprego. Então, naquele tempo, tem alguma meta de conteúdo que você tem que cumprir para poder atender as suas expectativas. Não é aprender inglês, vou aprender inglês, né? Isso é desmotivante, não é motivador, porque você não tem um objetivo definido, né? Você não sabe exatamente onde que você quer chegar. Então, eu acho que para tudo na vida, algum palestrante aí vai falar alguma coisa sobre planejamento de carreira, né? Você tem que planejar o seu inglês também. Uma outra coisa, o seu objetivo, esse objetivo, ele tem que ser uma coisa factível, né? Você entra num curso que custa R$1.000 por mês, o primeiro e segundo mês você consegue pagar, depois você não consegue pagar mais. Ou você vai mudar de cidade, ou você vai mudar de emprego, ou você vai ter um bebê, né? Então, todas essas intercorrências, elas vão afetar o planejamento do seu curso. Então, planeje alguma coisa que você consiga completar. Não faça as coisas pela metade. Porque se você pensar, muitos dos cursos que você começou e parou, foi por conta disso. Muitas vezes, é claro, acontece de ter algum incidente, alguma coisa que acontece no meio do caminho. Mas tudo que é planejado é muito mais fácil de ser cumprido. Tem uma meta, né? Tem uma meta. Então, essa é uma coisa importante. Então, você tem que ter um objetivo em mente, né? Você vai ter que ter uma escola, vai ter que ter um prazo para você fazer aquilo que você quer fazer, os recursos disponíveis, né? Vai escolher algum recurso, alguma escola, algum professor particular, ou você vai aprender sozinho, e aí, mãos à obra, né? Uma das coisas para quem já começou a aprender ou está aprendendo é aprender de modo autônomo, né? Como eu disse anteriormente, a gente não tem muito tempo, né? E não tem, as coisas mudam muito rapidamente, então você tem que aprender sozinho, né? Ou eventualmente com auxílio de alguém ou de alguma coisa, né? Hoje em dia o nosso grande parceiro é o senhor Google, né? Que auxilia bastante a gente nessa tarefa. Então,
uma das coisas importantes da aprendizagem, que faz parte da minha personalidade, é ser curioso. Você tem que ser curioso. Então você tem que aprender as coisas que vão transformar a sua vida profissional, ou as coisas que podem auxiliar na sua vida profissional. Você tem que auxiliar um colega, por exemplo, que é da área de finanças, você aprende um pouquinho de finanças, né? E quem sabe sua carreira vai para o lado da área de finanças, né? Ou você tem que aprender alguma coisa e não vai dar tempo, olha o nosso companheiro Google, né? Você quer estar entrosada com esse mundo dos negócios em inglês? Se inscreve nos canais de YouTube, que eu vou falar para vocês posteriormente. Acompanhe blogs, grupos de discussão, leia a revista Executiva News, né? Que você vai ficar por dentro das coisas mais atuais, né? Das corporações, com o nosso grande grupo de articulistas, né? Faça um networking de pessoas, de secretárias, né? Hoje tem grupos de WhatsApp, tem fóruns na internet, no Facebook, participe de palestras, entre em contato com outras pessoas, né? Então, e não interessa se você tem um conhecimento básico, intermediário ou avançado de língua, você tem que estar sempre aprendendo, né? Então agora eu vou dar uma dica matadora para aprendizagem de língua. É uma dica só. Então eu vou pedir agora para você pausar esse vídeo e pensar um pouquinho o que poderia ser essa dica. Pensou? E aí, o que você acha que pode ser? Ah, ter um objetivo, planejar, buscar sua autonomia. Aí você está me plagiando porque eu já falei isso, né? Então, na realidade, o que você tem que fazer é praticar. Você tem que praticar, praticar e praticar. E não é para praticar uma vez por mês, uma vez por semana. É para praticar todos os dias. Todos os dias. Putz, Márcia, como que eu vou praticar todos os dias se a minha vida é louca, trabalho, escola, filho, carreira, uma série de coisas? Gente, eu vou dar umas dicas para vocês a respeito disso, mas você pode ser 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você tiver disponível. Ai, mas eu não tenho tempo. Eu vou mostrar para vocês que você tem tempo sim, né? Um tempo que não é muito bem aproveitado, né? Então vamos pensar assim. O tempo que você fica no transporte público. Olha que ótima oportunidade, né? Você pode ler notícias, você pode assistir vídeos, ouvir os podcasts, né? Que são aqueles arquivos de áudio, né? E você não precisa nem estar online, você pode baixar no seu celular, escolher. Eu vou dar umas dicas posteriormente. E você baixa no seu celular e ouve, né? Naquele período você tem 1 hora, normalmente, que as pessoas demoram dentro do trabalho. Em vez de você ficar vendo as fofocas do Facebook, né? Você aprende alguma coisa, né? E olha, eu já tive em situações de trem e de metrô, em que você fica que nem uma lata de sardinha, ó. Você fica que nem uma lata de sardinha, mesmo assim dá pra você segurar seu celular e ó. Gente, é só ter vontade, né? Põe alguma coisa, um earphone, né? Pra vocês ouvirem, né? E você vai conseguir fazer alguma coisa, você está lendo, né? Então, quer dizer, você está num dia cansativo, ai, nossa, vou estudar inglês. Não pense em estudar, pensa em você se aperfeiçoar, tenha um objetivo de longo prazo. Gente, quanto que ganha uma secretária bilíngue? Quanto ganha uma secretária bilíngue? Tudo que é bilíngue, no mínimo você tem 30% ou 40%. Né? Você é um motorista bilíngue, você é uma recepcionista bilíngue, você sempre vai ganhar mais, né? E você não precisa ser bilíngue fluente de saber tudo, você tem que saber aquilo que demanda da sua profissão, tá? Então, é uma dica também interessante, né? Uma coisa legal também
que não vai ocupar o seu tempo precioso é pensar em inglês. Aí você fala, nossa, pensar em inglês? Nossa, o meu amigo disse que depois que ele aprendeu inglês, ele até sonhava. Quando ele estava lá nos Estados Unidos, ele sonhava em inglês. Gente, pensar em inglês é assim, ó, é você estar antenado com as coisas que estão ao seu redor, as coisas que estão à sua volta, né? Por exemplo, você está num ambiente corporativo, né? Tá num ambiente corporativo, então você tá vendo aqui, ó. Ah, stapler. Calculator. Ruler. No outro dia, stapler, calculator, rule. No outro dia, stapler, calculator, rule. No quarto dia você já memorizou aquelas palavras? E você, tá, mas aí você começa com palavras. Aí no outro dia você viu e agora? Qual seria a tradução disso daqui? Google. Isso aqui é scissor. Então agora eu tenho um stapler, um calculator, um rule e um scissor, né? Pronto, eu tenho palavras, né? Então, seja muito ambicioso. Depois eu começo a pensar em sentenças daquelas coisas que eu estou fazendo lá no meu trabalho. Então, o que eu vou fazer hoje? Send emails. Vou enviar e-mails. Send emails. Eu vou reservar um hotel. Eu vou book a hotel. Book a hotel. Eu vou book a hotel. Falei um pouco em português, falei um pouco em inglês, mas e dali você vai ampliando, né? Então, I will send an email. I will book a hotel. E assim você vai ampliando. Eu vou atender o telefone. Será que é attend telefone? Não, é answer the phone. Então eu vou book a hotel, send an email e answer the phone. Pronto, você já tem dali com áudios que você vai ouvindo, né? Você vai desenvolvendo, né? Mesmo que você não esteja fazendo um curso de inglês, você está ampliando seu vocabulário. Porque muitas pessoas sabem inglês, mas não sabem inglês comercial, né? Então, olha lá, uma dica para você aprender aquilo, né? Aquele inglês que você precisa, tá? Aquele inglês comercial sem desperdiçar o seu tempo, né? Então, vamos ser objetivos. E você também pode, né, aprender com aquilo que você gosta. Então, você gosta de moda? Então, por que você não lê algum artigo de uma empresa de moda? Gosta de cozinhar? Então, você lê um artigo a respeito de uma empresa, como o McDonald's está diminuindo as calorias, tirando gordura, né? E se você, de preferência, se você for uma pessoa curiosa ou curioso e interessado, você pode também ler artigos a respeito da sua empresa, né? Ou de empresas que tenham, que em inglês, imagine que a sua empresa seja nacional, então que seja um banco nacional, alguma coisa relacionada a bancos do exterior, né? Então, você quer melhorar na sua carreira, você tem que ampliar o seu vocabulário, né? E isso você pode fazer sozinho. Você tem que prestar atenção, uma coisa importante, que é lista de palavra, né? Muitas escolas, muita gente acha, até você pode achar mesmo, que aprender inglês comercial é aprender lista de palavras, né? Se isso fosse verdade, você decoraria um dicionário comercial e estava com o emprego garantido, né? Então, você tem que aprender um vocabulário relacionado a determinadas áreas e dali você tem as funções comunicativas correlatas. Não queira aprender tudo, né? Estabeleça uma meta de curto prazo, uma meta que possa ser factível, que você possa cumprir, né? Observe as coisas que estão no seu ambiente ou busque coisas que você pretende mudar de área, então vamos aprender o inglês daquela área específica. Não queira aprender tudo de uma vez, porque você vai desanimar. Então é little by little, step by step, né? Finalmente, agora a gente falando sobre autonomia, eu vou passar para vocês algumas dicas sobre sites e canais do YouTube, né?
algumas sugestões, porque, né, a internet tem coisas, muita coisa, né? Talvez vocês saibam de coisas até que eu não sei, né? Mas algumas coisas que funcionam, né, que eu uso nas minhas aulas e muitas coisas que os alunos passam para mim, que eu vou verificar se é legal, né? Mas de qualquer jeito, eu vou passar, vou dar algumas dicas para vocês, mas de qualquer jeito, olha, como diria o nosso Milton Nascimento, qualquer maneira de amor vale a pena. Se você tem alguma outra coisa semelhante que você acha que você está aprendendo, vá em frente, que você vai aprender mesmo, tá bom? Então, agora em seguida a gente vai ver essas dicas. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês alguns sites, canais do YouTube, algumas coisas que eu gostaria que vocês conhecessem e que são da minha escolha, né? Provavelmente tem outras coisas que vocês vão procurar por aí, ou talvez algumas coisas que vocês já conheçam, né? Mas são coisas que eu uso no meu dia a dia. Aí nós temos três pessoas, o English in Brasil da Karina Fragoso, que é uma moça que morou muito tempo nos Estados Unidos, o Tim Explica e o Small Advantage, que também dão dicas de inglês, às vezes eles têm cursos, e o Adam Woods, do inglês nativo, que ele é um irlandês. Então, cabe a escolha de vocês. Dicas de inglês em inglês, nós temos essas duas pessoas principais. Uma é o Expresso English da Sheena, que é o meu favorito, e o Go Natural English da Gabby Wallace, também bem legal. Elas falam português, mas tudo que elas ensinam em inglês. Para aprendizagem de inglês, tem dois sites principais que tem tudo que você possa imaginar. Um é Voice of America, VOA News, e o outro é BBC Learning English. Tem inglês geral, tem vídeo, tem áudio. O BBC English tem o inglês comercial, é bem legal. Tem esses outros três, um é o indexador, que é o Manythings.org, que indexa vários outros sites. Depois você tem o Inglês Online e o Elo, que também tem vários arquivos de áudio, de vídeo, exercício, né? Tem muitos outros, eu gosto desses. Em termos de listening, de podcasts, você tem Listen a Minute, que tem assuntos diversos e tem por nível, e o também ESL Listening Lab, que é a mesma coisa, que tem exercícios, vocês podem ouvir, você tem o script, você pode baixar. Para ouvir notícias em inglês, o mais legal é esse primeiro, News in Levels, que você ouve a mesma notícia em 3 níveis. E o ESL News também você pode baixar para o seu celular, para o seu computador. São dois bem interessantes. Eu uso bastante nas aulas. Se você quer aprender pronunciation com native speakers, você tem essas duas pessoas principais, que é a Rachel English, que é a minha favorita, que tem mais de 200 vídeos, e a AngloLink, que faz mais ou menos a mesma coisa, só que em inglês britânico, né? Vocês podem baixar. Outros, né? Aprender inglês com TV, com séries de TV, que é o Learn English with TV Series. E o Lyrics Training também, que é bem legal, que é aprender música, né? Você vai aprendendo, eles vão passando, aí tem os gaps, você vai repetindo. Dá uma pesquisada, dá uma olhadinha que você vai gostar. Aí vem as séries, nós estamos na época das séries, né? Séries de inglês geral, 30 Reasons Why, Stranger Things, Desperate Housewives, How I Met Your Mother. São as principais daquele inglês do dia a dia. Talvez tenham outras, mas essas que eu acho assim as mais legais. Para Business English, você tem o Suits, que é mais atual, que eu gosto bastante, que é no escritório de advocacia. O Mad Men, que é ambientado nos anos 60, também de escritório. E o The Office, que é uma comédia muito engraçado. Se você gosta do estilo, você vai gostar. E finalmente tem os apps, né, de computador. Eu selecionei poucos, né? Um é o Lingui, que é um tradutor contextualizado, o Word Reference, que vocês devem conhecer. E para a prática do inglês, eu tenho o Lingualio, que eu gosto bastante, e o BBC Learning English. Bom, então é isso que eu tinha
partilhar com vocês. Agradeço a atenção de todos e espero que vocês continuem acessando a revista. Aqueles que são novos, que comecem a acessar a revista para ficar muito bem informados, e espero poder atendê-los, né, em uma outra oportunidade. Um grande abraço e nunca se esqueçam, hein? Conhecimento é poder. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Meu nome é Sandra Taralo, eu sou colunista e diretora da Executiva News, sou secretária executiva de formação e hoje eu tenho o prazer de falar um pouquinho aqui no webinário de aniversário de 2 anos da Executiva News sobre o secretariado remoto. Eu aprendi o secretariado remoto, conheci o secretariado remoto em 2009. Eu me apaixonei por essa modalidade e desde então nunca mais parei de estudar. Hoje eu vou compartilhar com vocês nesse webinário lindo da Executiva News, onde é aberto um espaço aqui para falar sobre o secretariado remoto, de como você pode entender essa área de atuação e você pode conhecer os serviços para ser prestado. O nome da nossa palestra é Como saber qual serviço eu posso oferecer no secretariado remoto e assistente virtual. Eu quero que você entenda um pouco mais sobre a modalidade e principalmente entender dentro das suas habilidades e do seu conhecimento como conhecer e entender esse serviço, tá? Como já disse, esse projeto é um webinário da Executiva News, uma revista que é voltada para o secretariado, é o aniversário de 2 anos e está sendo realizado em abril de 2018. Esse é o meu currículo, o meu mini currículo, digamos assim. Sou graduada em Secretariado Executivo pela Unicic, curso MBA em Comunicação e Marketing pela Unixul. Como disse, tenho uma experiência de 15 anos em empresa privada e um pouco mais de 3 anos no secretariado remoto. Eu também atuo na área de marketing e tenho uma empresa que se chama Ponto T Digital. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o secretariado remoto. Esse não é um projeto onde eu vou falar sobre o secretariado remoto, história, enfim. É só para dar uma pincelada no que do que nós estamos falando. O secretariado remoto é uma modalidade que começou a ser exercida por secretários e secretárias, né, fora do Brasil. O foco é Estados Unidos, Inglaterra, na Europa toda também, principalmente na Inglaterra. E nos meus mais recentes estudos eu encontrei muito foco dessa modalidade na Ásia. Então isso faz com que a modalidade cresça ainda mais, usando também o home office, que também não é uma modalidade desconhecida, né, no mundo, digamos assim. E no Brasil ela tem sido aceita cada vez mais. Então isso para a gente é bem importante. Em relação ao home office, como que ele está sendo visto, os chefes, gerentes, diretores, empresas, RHs, todos eles têm visto com grande naturalidade essa modificação do trabalho, e isso engrandece mais e mais o nosso trabalho e a divulgação dele. Bom, eu faço muita pesquisa em relação ao secretariado remoto, então aqui eu coloquei os principais serviços realizados conforme a minha pesquisa, tá? Não são os únicos. Se a gente for realmente colocar uma relação, a gente vai ficar horas falando e não é para isso essa palestra também. A gente só vai dar uma pincelada para falar do que a gente está, entender um pouquinho, né, o que a gente está querendo passar aqui. Em relação, só para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando, tá? Gestão de relacionamento com clientes, gerenciamento de dados administrativos e de deveres gerais de administração, gerenciamento de tarefas e compromissos, gestão de áreas de reuniões e marcação de compromissos de agendas pessoais, planejamento de viagens, arranjos e reservas. Essa parte é um primeiro bloco, digamos assim, que é muito ligado à área administrativa e ao secretariado, digamos assim. São coisas que os secretários e as secretárias têm muita habilidade para fazer. Não que o restante não tenha, muito pelo contrário, eu acho que o secretário e a secretária têm uma cabeça, né, dependendo da área e local de atuação, pode atuar em muitos
espaços dentro de uma empresa, mas são muito ligados aqui à área administrativa. Gestão de e-mail e gerenciamento de mídia social. Muitas pequenas empresas, empresários e pessoas procuram profissionais para cuidar dessa área, porque eles não têm tantas habilidades e também não têm muito tempo para isso. E hoje a gente sabe que a área digital ela é muito forte. E-mail marketing, né? É extremamente importante ter um relacionamento com o cliente, principalmente no e-mail marketing. Tá ali sempre tendo um contato direto. Planejamento e organização de pequenos eventos. Eu tenho um pouco de cuidado em relação a colocar eventos em secretariado remoto, porque a gente sabe que assim, o evento você precisa estar ali pessoalmente, e a gente fala muito sobre home office, né? Então o home office não está muito ligado a uma gestão de eventos se você tem que estar ali muito próximo. Agenda de pagamentos, aquisição de pedido de materiais e serviços, contabilidade se você tem uma habilidade para isso, controle de faturas de pagamentos diversos, digitação de documentos. Eu acho que é uma coisa que é muito, muito, muito pedida mesmo. Os profissionais necessitam de pessoas para fazer isso. Envio de documentos via portador, a atualização ou cancelamento de serviços, TV, celular, telefone, etc. Entre outros, tem muita coisa aí. Elaboração de apresentação, né? Tem muitos palestrantes que procuram profissionais remotos, entre outros. Como eu citei, eu ficaria durante muito tempo aqui relacionando esses serviços a serem prestados. Aqui também não é uma palestra sobre ferramentas, né? Mas aqui eu estou colocando algumas só para a gente falar um pouquinho sobre elas. Existem muitas ferramentas, por exemplo, para a organização de demandas e gerenciamento de tarefas. O Trello talvez seja o mais conhecido, mas não é o único. Aqui também tem aplicativos de comunicação entre as equipes, também existem vários. O Google, acredite, não é só um local onde você vai lá para fazer pesquisa. O Google é maravilhoso quando a gente fala de ferramentas, tá? Procurem as ferramentas do Google, tentem entender do que o Google é capaz, do que o Google pode te mostrar e te apresentar como solução, tá? O Skype também é super conhecido e a gente sabe que é importante ter um relacionamento, até conversar com esse cliente, e uma ligação do Skype pode fazer toda a diferença. Aqui tem uma outra ferramenta que é sobre vendas e representação comercial. Isso é muito para o pessoal que trabalha com vendas ou com equipe de vendas. O Evernote também, eu acho que é legal até para você apresentar para o seu cliente como uma solução, e tem outras ferramentas do mesmo nível que você também pode apresentar como solução, né? Ser uma facilitadora, uma dona de soluções, melhora e muito a sua imagem, a imagem daquilo que você está fazendo quanto serviço para a empresa ou a pessoa que você está trabalhando, tá? O que eu posso fazer ou oferecer como serviço. Então aqui eu vou brincar com vocês como eu faço com as meninas que eu faço mentoria. Eu não tenho tempo para fazer tantas mentorias como eu gostaria. Gostaria de fazer mais, mas não tenho tanto tempo. Então as que eu faço, eu costumo fazer com muita aplicação, com muito cuidado, para que elas saiam realmente com muita informação. E essa é uma brincadeirinha que eu faço com elas, uma brincadeira séria para a gente colocar em prática. Então vamos lá. Primeiro você vai pegar o seu currículo, isso mesmo, o seu currículo, e você vai, não só o seu currículo, né? O currículo é uma base muito importante, mas no currículo a gente tem aquela coisa de colocar assim, o que eu vou colocar no meu currículo? Todo mundo vem com aquela máxima, né? Coloque seus últimos 3 empregos, não coloque tudo, que não é importante, o RH não vai ler tudo, mas aqui pra gente é muito importante, tá? Eu quero saber daquilo que você faz, daquilo que você fez, daquilo que você tem conhecimento, mais ou menos. Então, o seu currículo, você vai pegar um caderno, uma folha, você vai pegar um desses aplicativos que eu falei de gerenciamento, pode começar a aplicar isso nesse próprio aplicativo, e você vai fazer colunas, cada uma delas com um dos trabalhos que você fez, dos empregos que você teve, tá? Então, você vai relacionar primeiro emprego, segundo emprego, emprego que eu tive estagiando, todos eles. Você vai relacionar todas as atividades que você fez nesse cargo que você ocupou, tá?
Do pequeno ao máximo trabalho que você realizou, você vai colocar isso, vai ser importante para a gente. Você vai fazer também uma lista dos cursos que você fez, sejam eles relacionados com o seu trabalho ou não, tá? Exemplo, fiz balé quando eu era adolescente. Algum problema? Não, legal. Eu relacionei, porque lá você precisa ter postura, você precisa ter foco, concentração. Então, outros cursos que você fez que tem relação com o trabalho, eu sempre falo que sou web designer, designer gráfico. Web designer precisa ter criatividade, precisa ter muito conhecimento, precisa entender métricas e técnicas relacionadas. Então, eu coloquei lá. Você coloca tudo nos cursos e também nas atividades profissionais que você teve. Isso tudo não é para hoje, não é para daqui 1 hora. Você coloca uma meta, 7 dias, por exemplo. Eu coloco uma semana, 7 dias. Você vai fazendo e vai lembrando. Tudo que você lembrar relacionado àquele trabalho, você vai lá e escreve. O que você fez de serviço, tá? De trabalho, efetivamente. Depois desses 7 dias, você vai marcar em azul tudo o que você mais gostava de fazer. E em vermelho, o que você não gostava de fazer. Mesmo porque você não vai deixar aqui aquilo que você não gosta de fazer. Tem algum motivo pelo qual você vai continuar fazendo uma coisa que você não gosta de fazer? Não. A gente está tentando afinar isso do melhor jeito possível. Então, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Essa lista vai reduzir muito, muito mesmo. Você vai perceber que muita coisa vai sair dali. Principalmente porque você vai ver relação entre as coisas que você fazia no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no 10º serviço, ou trabalho que você realizou. E aí você vai juntando. Tem outras coisas que tem a mesma, pode fazer parte do mesmo grupo. Então você pega daqui, junta dali e vai juntando tudo. Isso vai reduzir. E feito isso, você vai reduzir essa lista para mais ou menos uns 15 itens. Vai eliminando o que não serve, tá? Junto com isso, você vai fazer uma lista de nichos de atuação. O que são nichos de atuação nesse momento? São profissionais e pessoas que você assistiu. Ah, eu trabalhei no meu primeiro emprego com médico, medicina, advogado. Ah, eu já passei alguma informação, já conversei, já trabalhei numa microempresa. Enfim, faça uma relação de algumas profissionais, alguns nichos de atuação mesmo, que você tem essa relação. Isso vai ser muito importante para você, tá? Faça isso. Pegue a sua lista de serviços e relacione com suas soluções aplicativas. Você vai ver que nessa lista tem coisas que você consegue relacionar com algum aplicativo que vai te ajudar e tem coisa que você não vai conseguir porque não existe aplicativo para aquilo. Que são coisas que você só vai poder fazer presencialmente. Então isso está fora da lista. Você tem que relacionar isso com 3 coisas que para mim são básicas. Home office, online e que podem ser realizadas por computador, telefone e celular. Principalmente porque a gente usa muitos aplicativos que podem ser instalados no computador ou no seu smartphone, tá? Feito isso, você vai entender que você tem uma relação de serviços a ser prestado para os seus clientes. Isso vai ser uma maravilha, porque aí você já pode começar a prestar serviço. Essa brincadeirinha, digamos assim, serve tanto para você que já está atuando, né, no mercado, como se você não está atuando ainda, tá? Faça, eu tenho certeza que vai te ajudar, vai te lembrar de um monte de coisa que você pode fazer, vai te colocar ali com mais gás para você ter uma relação mais certa de atuação no serviço remoto. Bom, é isso. O meu site é oneconsultoriasecretariaremota.com. Eu trabalho e atuo nessa área, faço pesquisa, divulgação e também ajudo profissionais. Eu amo isso e eu quero muito que os profissionais de secretariado remoto tenham muito conhecimento e que passem essa segurança para os seus clientes da melhor forma possível. Em breve eu vou ter uma novidade aí para o pessoal que quer conhecer mais o secretariado remoto. Nesse momento eu espero que tenha ajudado de certa forma para que vocês conheçam um pouco mais e eu estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço a presença de todos vocês. Até logo, tchau.
primeiros clientes são pessoas próximas. Escolher um nicho de atuação pode ser um diferencial no mercado. Não despreze seu conhecimento e suas habilidades. Fique atenta às ferramentas e aplicativos. Não existe fórmula para o sucesso, a não ser muito trabalho. Ter experiência na área administrativa e principalmente na área secretarial pode ser um diferencial importante. A principal motivação não é a grana, e sim a qualidade de vida. Faça um estudo de mercado no local onde você trabalha ou local ou área que você quer atuar. Ter conhecimento em informática é extremamente necessário. Ter um local tranquilo para exercer o trabalho é o primeiro passo. Olá, eu sou Steph Maerker e quero conversar hoje com vocês sobre duas coisas. A primeira delas é que estamos com inscrições abertas para o Prêmio Profissional do Secretariado do Ano, que acontece na CONASEC, e que é uma iniciativa da Minder, que patrocina a CONASEC, e da SEC Talentos Humanos, que é a minha consultoria. E principalmente esse trabalho nós fazemos para reconhecer o valor que vocês têm no mercado de trabalho. A participação é gratuita e cada pessoa pode se inscrever. A minha sugestão, o pessoal que está terminando a faculdade, que está fazendo o TCC, o pessoal que já fez o TCC e acha que ele foi muito bom, que teve reconhecimento, inscreva o seu TCC, inscreva a sua experiência, faça um projeto, ponha ele por escrito e venha compartilhar conosco. Vai ser um prazer poder avaliá-lo, poder compará-lo com os outros processos que nós vamos ter e aí escolher as melhores coisas para que sejam apresentados na nossa CONASEC. E, por falar na CONASEC, ela vai acontecer no dia 19 de outubro, save the date. As inscrições do prêmio vão até o dia 30 de abril e tem que ser feitos no site da CONASEC. E agora tem mais uma coisa que eu queria contar para vocês sobre a CONASEC. Quem fizer a inscrição pelo Webinário Executiva News até o dia 31 de maio e utilizando esse código, terá 25% de desconto. Vale a pena, não vale? Venha se encontrar conosco, venha fazer o seu networking com várias pessoas que vão estar lá, dos excelentes palestrantes que nós teremos, como nas edições anteriores, e das colegas. Troca de experiências, outras cidades, outros países também. Venha encontrar conosco no dia 19 de outubro, CONASEC 2018. Espero vocês lá. Olá pessoal, eu sou Olga Tessari, psicóloga e escritora, e estou muito feliz de poder estar aqui nesse webinário maravilhoso para levar para vocês algumas informações sobre uma dificuldade que muitas e muitas pessoas têm, que é a dificuldade de falar não. É uma palavrinha tão simples, de 3 letrinhas. Por que será que tanta gente tem medo, receio e não consegue falar não? Por que tanta gente abre mão dos seus próprios desejos, sonhos, para satisfazer a vontade de outras pessoas que muitas vezes não são nem pessoas interessantes na vida delas? É só para evitar reclamação, evitar choro, evitar sei lá o quê. As pessoas acabam fazendo aquilo que elas não gostariam de fazer. E muitas vezes a pessoa que não sabe falar não, né, em geral, ela tem dificuldade
no seu relacionamento afetivo, ela tem dificuldade no seu relacionamento com amigos, ela tem dificuldade até no seu trabalho. Sabe aquela pessoa que trabalha pra caramba e que você chega pra ela, ai, dá pra você me dar uma ajudinha aqui? Ela, tudo bem. E aí você sobrecarrega essa pessoa de trabalho, essa pessoa muitas vezes fica fazendo horas extras, justamente por quê? Porque ela não consegue falar não, porque ela tem dificuldade de dizer não por medo das represálias, por medo daquilo que vão falar para ela, ou da reação que as pessoas terão com ela. Infelizmente, as pessoas têm muito medo da opinião alheia. A nossa sociedade é uma sociedade onde a gente se preocupa demais com o comentário dos outros, com a opinião dos outros, com o que os outros vão pensar. E, em geral, você não pensa muito em você e naquilo que é realmente bom para você. E esse é um problema que nós trazemos muitas vezes lá da infância, daqueles pais que muitas vezes têm até uma boa intenção, mas em geral a atitude deles com as crianças faz com que as crianças cresçam sem um bom conceito sobre elas. Então aquele exemplo que eu costumo usar, a criança tira uma nota 4 no boletim, os pais reclamam, xingam, falam, põem a criança de castigo, onde já se viu, nós pagamos caro por essa escola e você tira 4, aí a criança se esforça muito, estuda muito e consegue tirar um 8. E quando ela chega em casa, toda feliz porque ela dobrou a nota dela, em geral esses pais super críticos, o que eles vão dizer? 8? Como assim 8? Era para ter tirado 10. Você estudou tanto, você se esforçou tanto e não conseguiu tirar 10? Ai, pelo amor de Deus, né? E aí a criança muitas vezes ela acaba crescendo sem um bom conceito sobre ela, achando que por mais que ela agrade, ela nunca consegue agradar os pais e ela leva isso para a vida dela. Então aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não, em geral é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, que tem muito receio da crítica alheia, do comentário das outras pessoas. E aí o que ela faz? Ela acaba sucumbindo ao desejo das outras pessoas. E tem muitas pessoas que crescem, que aprendem lá na infância, que elas conseguem tudo aquilo que elas querem. Então elas vêm de famílias onde os pais acabam satisfazendo todos os desejos delas e elas acreditam que basta chorar, reclamar, chantagear, usar uma série de argumentos para conseguir fazer você voltar atrás do seu não e fazer o que ela quer. E você deve ter essa experiência. Quantos de nós já nos deparamos com pessoas que não aceitam não? E é difícil você ser firme e continuar colocando o seu não. Não, não, não. Pode chorar, pode reclamar, pode fazer o que você quiser, eu não vou fazer. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de dizer não para o chefe, por medo de retaliação, por medo de perder o emprego. Numa situação de crise como a que nós ainda estamos vivendo, as pessoas acabam sucumbindo ao desejo, ao pedido dos outros por medo de perder o emprego. Quantas vezes você acaba mudando o itinerário do seu veículo, você estava indo, por exemplo, para a Zona Sul e de repente um amigo, uma amiga, uma pessoa te pede uma carona, não está chovendo, não está frio, não tem nenhuma tragédia, a pessoa poderia muito bem ir de metrô, ir de ônibus, ir de táxi, ir a pé, enfim, mas você não sabe dizer não para a pessoa e você desvia a rota totalmente do seu caminho, gasta muita gasolina a mais só para não ver a cara feia da pessoa. Porque o que ela vai pensar de mim se eu não der uma carona para ela? Ela vai sair falando mal de mim para as outras pessoas? Eu não quero isso. Eu quero que todo mundo tenha uma boa imagem de mim. Só que as pessoas que têm dificuldade de falar não, elas acabam dizendo sim para tudo e para todos. E aí o que acontece? Elas perdem o respeito. Então, vai lá, fala com a fulana que a fulana faz. Joga para ela. Ninguém respeita essa pessoa, ninguém quer saber se ela tem fim de semana, se já está tarde, se ela não vai poder vir amanhã, se ela não vai poder terminar aquilo que foi pedido para ela. Ninguém quer saber, todo mundo acha que ela é capaz de tudo. E é ela quem passou essa imagem porque ela não sabe colocar limite nas outras pessoas. Essa é a grande questão. Então, é muito importante você que está querendo aprender a falar não, você começar a pensar em você em primeiro lugar. Então,
siga o exemplo do adolescente, né? Existem duas fases da vida onde as pessoas falam não facilmente, que é a adolescência. O adolescente não tá nem aí. Quando ele fala não, não vou fazer, não sei o que, não vou, não quero, não tô afim. O adolescente, ele é firme naquilo que ele quer, né? Quando ele não quer fazer, ele não faz. E o idoso, né, que já está numa fase avançada, então ele não está nem aí com ninguém, ele não está nem aí porque as pessoas vão pensar, então ele age para satisfazer os próprios desejos. Não vou fazer, não quero, azar o seu. Então são duas fases, né? E na infância, a criança que também tem o direito de dizer não, só que na grande maioria das vezes, dependendo dos pais que ela tem, ela nunca consegue aquilo que ela quer. E aí tem um outro problema, né? Em geral, a pessoa que tem dificuldade de dizer não, muitas vezes ela fica endividada, muitas vezes ela não tem dinheiro suficiente, ela perde dinheiro emprestando dinheiro, não é emprestando, é dando dinheiro para pessoas as quais nunca vão pagá-la. E aí ela fala assim, puxa, mas eu dei tão de boa vontade, eu quis ajudar a pessoa e agora eu ligo para ela não atende mais o telefone, ela sumiu das redes sociais, ela não fala mais comigo, ela mudou de emprego. Em geral, muitas pessoas pedem dinheiro para você porque sabem que você vai dizer sim. E como elas não te respeitam mesmo, porque você sempre diz sim, elas não estão nem aí para te pagar. Não estão mesmo. Elas podem até falar, um dia eu pago, quando eu terminar de pagar todas as minhas contas, quando eu tiver dinheiro sobrando, sei lá, em algum momento da minha vida eu vou pagar, mas não agora. E a pessoa que emprestou o dinheiro, que quis fazer uma boa ação, muitas vezes sai como vilã. Por quê? Porque se ela for cobrar, né? Porque a pessoa que tem dificuldade de falar não, também não tem coragem para cobrar. Mas digamos que ela tenha coragem para cobrar, ela ainda vai passar uma imagem de uma pessoa ruim. Olha só, ela não para de cobrar, ela só vem falar comigo sobre isso. Onde já se viu? Eu já disse para ela que eu vou pagar, mas você não disse quando, nem onde, nem que horas, nem que dia, né? E aí é muito importante você entender que dizer não é estressante, não é fácil falar não. Não é fácil você falar não para a criança que está chorando, que ela não pode comer sorvete porque ela está com dor de garganta. Ela não entende isso. Então ela vai chorar e você vai sentir dor no coração de não poder satisfazer o desejo dela. Mas você está pensando no que é o melhor para ela. Por isso que você está dizendo não. Então as mães, muitas vezes, com dor no coração, elas são firmes no não delas. Por quê? Porque elas pensam no benefício das crianças. E aí, quando você pensa no seu benefício, você deixa de lado. Por quê? Quando é hora de você pensar em você, você fala assim, não, mas é melhor agradar a pessoa. Eu prefiro agradar aquela pessoa do que satisfazer o meu desejo. Depois eu faço minha vontade, depois eu vejo. Nas minhas férias eu cuido de mim. É bem assim que a pessoa que tem dificuldade de falar não faz. E aí, se você quer aprender a falar não, em primeiro lugar, você precisa ter certeza de que você não quer fazer. Então, sempre que uma pessoa perguntar para você, você pode fazer isso para mim? Não responda de pronto, sim, sim, sim. Não. Pense. Daqui a pouco eu respondo, eu estou ocupada aqui. Invente uma desculpa qualquer para você ter tempo para pensar. E aí você pensa, o que eu vou ganhar com isso? Qual é a vantagem de eu dizer não para essa pessoa, de eu dizer sim? O que vai ser bom para mim? Não vai ser bom para mim? O que eu vou ganhar, o que eu vou perder satisfazendo o desejo da pessoa? Então, é fundamental que você questione você em primeiro lugar. Por quê? Porque é você que vai fazer. Então, se você é a pessoa que vai fazer, é óbvio que você tem que perguntar primeiro para você. E não simplesmente sair dizendo sim, 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 sorrindo. Você tem que ver se vale a pena. É a mesma coisa quando alguém te pede dinheiro emprestado. Você está quase entrando no cheque especial. Você está com a sua poupança quase a zero. Você vai emprestar dinheiro para quê? Mas coitada, ela precisa. Ajuda de outra forma. Olha, eu não tenho dinheiro para te emprestar, mas eu posso te ajudar a gente fazer docinhos para vender. Eu posso te ajudar a, sei lá, fazer um bazar com as suas coisas velhas aí para a gente vender. Enfim, você pode ajudar de uma outra forma, não necessariamente
emprestando dinheiro. Então, veja, dizer não significa que você não vai ajudar uma outra pessoa, mas significa que você vai ajudá-la da forma que for melhor para você, se respeitando. Então, por exemplo, você está lá executando um trabalho qualquer, aí chega uma pessoa, você pode ligar para fulano agora. Tem que ser agora, nesse instante? Agora eu não posso, dá para esperar 5 minutos? Aliás, você está me atrapalhando aqui, deixa eu terminar esse relatório que eu estou fazendo, daqui 5 minutos eu ligo para a pessoa, ok? Não, tem que ser agora, então ligue você. Ué, você está pedindo para mim, por que você não liga? Ou seja, colocar limite nas pessoas, porque as pessoas são folgadas mesmo. Você é, eu sou, todo mundo é. Se tem alguém que faz as coisas por nós, por que nós vamos nos dar ao trabalho de fazer? E normalmente a pessoa que tem dificuldade de falar não, todo mundo identifica. Então não é só uma pessoa que explora a pessoa que tem dificuldade de falar não, são todos. Todos à volta dela fazem isso. E a fama vai se espalhando. E aí, eu sei que você tem dificuldade de falar não, eu me aproveito de você, aí minha colega se aproveita de você porque eu falei para ela e assim vai. E quando você vai ver, todas as pessoas à sua volta te exploram. E aí você chega em casa cansado, nervoso, irritado. Adianta o quê? Não adianta nada. Você já foi explorada, já fez tudo aquilo que você não gostaria de ter feito. Então não é hora de você começar a pensar até que ponto vale a pena eu falar sim para as outras pessoas. Então é importante que você deixe claro para as pessoas e com educação e com respeito, olhando nos olhos das pessoas, dizendo por que você não quer fazer. Você não é obrigado a fazer absolutamente nada, claro. No seu trabalho, você se reporta ao seu chefe, você foi contratado para fazer determinadas tarefas. Então, aquelas tarefas você tem que fazer e não adianta. Agora, se alguém te pede alguma coisa a mais e você quer ser gentil, então seja gentil quando você tem tempo suficiente para fazer. Agora, você não vai se sacrificar, deixar de fazer aquilo que é bom para você, até para manter o seu emprego, para agradar alguma outra pessoa. Isso você não pode fazer nunca. Então, é fundamental que você entenda que ter uma boa imagem diante das pessoas não é necessariamente agradar a todo mundo. Porque, na verdade, nunca nós vamos conseguir agradar todas as pessoas. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos e morreu crucificado. Então, você tem que pensar, a quem eu devo agradar em primeiro lugar? A única pessoa que faz parte da sua vida e que nunca vai te abandonar, que é você. Você precisa agradar você em primeiro lugar. E depois, sim, pensar até que ponto vale a pena agradar quem está próximo de você e satisfazer o desejo das pessoas. E veja, sempre quando você satisfaz o desejo de alguém, você se agrada disso. Então, o segredo para você aprender a falar não é se eu vou dizer sim, é porque aquilo também me satisfaz, é porque aquilo também é bom para mim. Então, eu digo sim. Agora, se eu vou dizer não, é porque aquilo não me satisfaz, aquilo me prejudica de alguma forma. Então por que eu vou fazer para a pessoa? Se ela gosta de mim, se ela tem respeito por mim, ela vai entender que eu não quero fazer. E se ela não entender, paciência. Porque as pessoas que têm dificuldade de falar não, quando elas começam a dizer não, muitas pessoas à volta dela vão se afastar e vão embora da vida delas. E sabe por quê? Porque são pessoas que só se aproveitavam delas. E quando elas percebem que a boquinha acabou, percebem que elas não vão mais conseguir se aproveitar, é óbvio que elas vão procurar uma outra pessoa ou outras pessoas que satisfaçam o desejo delas, não é? Então é fundamental que você entenda que você não quer se indispor com ninguém, que você quer satisfazer o seu desejo, mas não precisa ficar perdendo tempo se justificando. Sabe o que é? Então, é porque nesse fim de semana vai ter aniversário da minha avó, e aí eu vou ter que ir não sei aonde, porque eu vou ter que comprar não sei quem, porque eu tenho que ir na rodoviária buscar. Para! Se você não pode, você não pode. Ponto! Eu não vou conseguir, não vai dar tempo. Eu tenho um compromisso no fim de semana. Acabou! Você não precisa contar a história da sua vida para que a pessoa entenda que você disse não. Não é porque você não quer fazer, mas é porque você tem um outro compromisso. E outra, se você reage dessa maneira, olha, eu não posso hoje, esse fim de semana, porque eu tenho uma festa com a minha família, um encontro familiar. Você está dizendo para a pessoa, olha, esse fim de semana eu não posso, mas o próximo eu posso.
E aí, você vai inventar outra história no próximo fim de semana? Então não é melhor dizer, olha, fim de semana eu não posso, eu sou comprometida com a minha família, eu posso até te ajudar na hora do expediente, ou um pouquinho depois do expediente, mas fim de semana não dá. Você colocar limite. Por quê? Como eu disse, as pessoas se aproveitam, então você precisa saber colocar o seu limite para cada uma delas. E não tenha medo de parecer antipático, porque num primeiro momento, você tem que entender que quando alguém vem até você para te pedir alguma coisa, essa pessoa vem acreditando que você vai dizer sim. Porque, pensa comigo, se ela tivesse certeza absoluta que você iria dizer não, você acha que ela ia te pedir alguma coisa? Claro que não. Então ela vem acreditando que você vai dizer sim. E é óbvio, quando você diz não, a pessoa se espanta. Como assim não? Eu tinha certeza que ela ia dizer sim. E aí cada pessoa vai agir e reagir de acordo com os seus valores, de acordo com o seu comportamento padrão. Enfim, cada pessoa reage de uma maneira diferente. Então existem aquelas pessoas que ficam lá em estado de choque. Existem aquelas pessoas que vão dizer assim, como assim? Você não pode? E vão agir com ironia. Ou então aquelas pessoas que vão começar a te atacar, que vão dizer pra você que você é uma pessoa egoísta, porque você não quer satisfazer o desejo dela. E aí eu pergunto, quem tá sendo egoísta nessa história, você ou é ela? Que quer a todo custo te convencer a satisfazer um desejo pessoal dela. É uma coisa pra você pensar. Então, muita gente volta atrás do seu não quando escuta isso. Ai, como você está sendo egoísta. Ai, eu pensei que você era minha amiga. Nossa, eu não posso acreditar que você não vai fazer isso. Meu Deus, eu estou decepcionada com você. E muita gente sucumbe a essas frasezinhas. E você não para pensar. Por que a pessoa está dizendo tudo isso? Veja bem, se ela acha que eu sou egoísta, por que ela me pediu? Egoísta não faz nada para ninguém. Então ela está usando argumentos para me convencer a voltar atrás e satisfazer o desejo dela. Então, gente, é fundamental que vocês entendam que para você poder dizer não e fazer, é importante fazer-se respeitar, é importante você se ouvir, é importante você elevar a sua autoestima, a sua confiança, o seu amor próprio. E para isso, você precisa aprender a respeitar os seus desejos, satisfazer os seus desejos também. Não necessariamente só os seus desejos, mas também colocar os seus desejos na lista. E não deixar você naquela lista gigantesca como a última da lista. Então pense até que ponto você está se deixando de lado para tentar satisfazer o desejo alheio. Então antes, para nós encerrarmos essa palestra, antes de você satisfazer o desejo de alguém, satisfaça você. Questione com você mesmo até que ponto vale a pena eu satisfazer o desejo do outro ou não. O que eu vou ganhar e o que eu vou perder com isso. Por quê? Porque se nós pararmos para pensar, cada pessoa está olhando só para o seu próprio umbigo, pensando no que é melhor para ela. Então, eu não estou dizendo que você tem que olhar só para o seu próprio umbigo, mas você também tem que olhar para o seu umbigo e satisfazer os seus desejos também. Tá? Você como mãe, você como esposa, você como trabalhadora, como trabalhador, né? Não importa o seu sexo, o importante é respeite-se. Porque a partir do momento em que você se respeitar, você certamente vai conseguir falar não. E falar não é uma coisa maravilhosa. Comece falando um não pequenininho para alguma coisa que não traga muitos problemas para você. O fato de você conseguir falar um nãozinho pequenininho vai te dar ânimo e força para falar mais um outro não, mais um outro, mais um outro, mais um outro. Até chegar o momento em que você vai se respeitar. Muito obrigada pela participação de todos. Quem tiver interesse em saber mais a respeito, é só entrar no meu site www.olgatessari.com. Muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço para vocês e se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo através do meu site. Um abraço, pessoal. Tchau!